Pai, eu te agradeço desde já, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que tu possas mesmo falar aos nossos corações, porque tu e a palavra são um, Senhor. E nós queremos te honrar, Senhor, uma vez mais eu digo, queremos te honrar na tua palavra nesta tarde. Não será a palavra de homem, Senhor, ou de mulher alguma, mas será a tua palavra, Senhor, que irá ministrar aos nossos corações, às nossas vidas, trazendo mudança, transformação, encorajando-nos, motivando-nos, Senhor. Nós pedimos mesmo, Senhor, que a tua palavra, Senhor, abra os nossos corações, porque tu e a palavra são um, e nós sabemos que tu queres o melhor para cada um de nós, Senhor. Por isso, nesta tarde, Senhor, nós te pedimos mesmo, Senhor, Deus, pelo poder do teu Espírito, Senhor, do teu querido Espírito Santo, Senhor, opera em nós, fala-nos, muda-nos, transforma-nos, Senhor, corrige-nos, faz aquilo que tu sabes que é melhor para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Vamos ler Salmos 46:1. E então o título da mensagem que eu disse: o que fazer perante as tempestades da vida? Eu creio e penso que muitos de vós já passaram por tempestades, amém, já passaram ou já ouviram falar dos açoites que certas tempestades da vida nos provocam, verdade ou não? Eu já passei por muitas coisas, acredito que os irmãos também já passaram por tantas coisas. Parece que às vezes é ondas atrás de ondas que vêm contra nós, ondas mesmo agitadas, derrubam-nos, a gente cai e ficamos naquela, o que é que aconteceu? O que é que está a acontecer? Será que isso só aconteceu comigo? Meus irmãos, às vezes nós ficamos como que, meu Deus, o que é que se passa? Nós próprios perguntamos a Deus: Senhor, o que é que se passa? Onde é que tu estás? Por que esta situação? Verdade ou não? Nós às vezes fazemos estas perguntas, ficamos tontos às vezes de tantas como que bufetadas que a vida nos dá. Parece muitas das vezes que a nossa própria energia é sugada, sentimos-nos fracos, muitas das vezes desamparados. Parece que a gente olha para um lado, olha para o outro, parece que ninguém nos ajuda, ninguém nos apoia, ninguém compreende a nossa situação. Verdade ou não? Quem sabe se algum de nós não estará aqui a passar uma tempestade dessas. E o que fazer numa tempestade dessas? Primeiro de tudo, irmãos, devemos sempre lembrar que devemos recorrer a Deus. Primeiro de tudo é recorrer a Deus. Salmos 46, verso 1, é um salmo que muitos de nós conhecemos, já usamos esta escritura em muitas orações, mas será que no momento da tempestade, do problema, da tribulação, nós acreditamos naquilo que dizemos e ouvimos? Veja o que diz Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia. Sabe, mas muitas das vezes a gente parece que pega nesta escritura, fala, diz, confessa, ora, mas quando está no meio da tempestade, temos dificuldades, por vezes, de acreditar. Então, o que fazer quando nós estamos no meio da tempestade? Primeiro temos que dar passos de fé. Que passos são esses? Vamos ver o passo número 1. Primeiro de tudo, deixe-me dizer, nunca, mas nunca, olhem para o problema ou para a tempestade, para o tamanho desse problema, para o tamanho dessa tempestade, nunca olhem para esse problema com uns olhos, ou deixem-me dizer, com uma lente. Não ponham uma lente perante vocês e dizer assim, este problema é grande demais para mim. Não olhem, amém, com essa atitude. Por quê? Deixe-me dizer, lembram-se daquela história, já na Bíblia, amém, está aí em Mateus 14, em que Jesus, quando os discípulos, aliás, estavam no alto mar e que Jesus já aparece perante eles estavam a ser agitados, amém, estava a haver uma tempestade. E quem é que os veio socorrer quando eles estavam nessa hora aflitiva? Quem é que os veio socorrer? Foi Jesus. Foi Jesus que os veio socorrer. Sim, Jesus em pessoas veio socorrer. Vamos ver em Mateus 14, verso 24 e o 25. E diz assim, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era, o quê?
contrário, verso 25, mas à quarta vigília da noite, ou seja, adiantada na noite, amém? Dirigiu-se-lhes Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Caminhando por cima do mar. Vejam uma coisa. Jesus veio a caminhar por cima daquelas ondas turbulentas. O Salvador veio no exato momento das suas necessidades. O mar estava tempestuoso, o vento era contrário, amém? Mas Jesus veio na hora certa. Veio até eles. Isso só mostra uma coisa. Primeiro, que Deus está acima de qualquer tempestade. Deus está acima de qualquer adversidade. Deus está acima de qualquer problema, meus irmãos, de qualquer oposição que nós possamos estar a passar. Deus está acima de todas essas coisas e Ele sempre virá em nosso socorro. Ele sempre virá em nosso socorro. Com as ondas, meus irmãos, agitadas debaixo dos seus pés, Jesus, as primeiras palavras que Jesus disse foram, Mateus 14, 27, ele disse assim, tende bom ânimo. Jesus por eles falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Por quê? Porque primeiro de tudo, além das ondas agitadas, além da tempestade que havia, eles nunca tinham visto ninguém andar por cima do mar. Então eles estavam temerosos, um fantasma. Acho que isso acontece conosco. Às vezes a situação é tão grave na nossa vida que a gente pensa que toda a gente está contra nós. Só vemos fantasmas, só vemos oposição à nossa volta. Verdade ou não? E disse, mas note que Jesus disse, não temais, tende bom ânimo, não temais. Que conforto foram estas palavras para os discípulos, naquela hora da aflição, naquela hora em que eles já estavam exaustos de estar a batalhar naquele mar tumultuoso, amém? Que eles estavam já a temer pela sua própria vida. Que palavras foram estas de conforto e consolação, amém? Irmãos, quando as ondas rugem e a tempestade sopra, não se deixem levar por aquilo que veem ou que ouvem. Não se deixem. Às vezes os problemas surgem e nós, como seres humanos que somos, muitas das vezes muito negativos até, nós deixamos-nos levar e começamos logo a pensar no piorio. Não acontece com ninguém, pois não. Mas não se deixem levar por aquilo que veem, por aquilo que ouvem. Não se deixem levar pelas emoções, pelos vossos sentimentos negativos. Vivam pela palavra de Deus, vivam segundo a palavra de Deus, amém? Que sempre, a palavra de Deus sempre nos encoraja, sempre nos quer levantar para sermos fortes e ousados. Não entrem em pânico, não entrem logo em pânico. Deuteronômio 31, 6 diz o seguinte, veja o que diz Deuteronômio 31, verso 6. Diz o seguinte, diz assim, note, Deus vai falar conosco, Ele diz assim, esforçai-vos, amém? E animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Uma outra tradução diz, e nem vos espanteis diante delas. Delas de quem? Diante das tribulações, dos problemas, das tempestades. Não se espantem. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Deus vai conosco. Amém? Não vos deixará, nem vos desamparará. Nem nos vai desamparar. Amém? Não nos vai desamparar. O nosso Deus vai estar conosco nessa embarcação. Ele vai estar lá conosco, pronto para nos tirar do meio da tempestade, pronto para nos tirar do meio do problema ou da aflição. Ele sabe como nos guiar para sair desse lugar. Ele tem um escape, Ele tem uma solução. Deus tem sempre uma solução.
Ele tem um lugar. Deus tem um lugar de livramento para nós. E muitas das vezes esse lugar de livramento, esse lugar para cura, meus irmãos, muitas das vezes se encontra também no apoio que nós recebemos entre irmãos. Nós há bocado ouvimos o Paulo falar de 2 de Coríntios, amém? Em que ele fala que nós devemos consolar, amém? Com aquilo com que Deus nos consola, devemos consolar outros. O apoio dos irmãos é muito importante. Então, o segundo ponto devemos ser humildes. Vamos ler Marcos 2, e vocês já vão entender o que eu quero dizer. Marcos 2, versos 3 e 4. Diz assim: e vieram ter com eles, vieram ter a Jesus. Vou simplificar esta passagem, amém? É de alguém que era um paralítico e que Jesus estava a ministrar a cura, mas estes amigos não conseguiram levar o paralítico até ele, então fizeram algo. Note, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas trouxeram o paralítico. Continua. E diz assim: e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado, ou tiraram umas telhas do telhado, fizeram um buraco, amém? Onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Meus irmãos, deixem-me dizer assim, quando nós chegamos àquele estado em que nós estamos sem forças e fracos na fé, amém? Precisamos daqueles que nos podem puxar para cima. Precisamos daqueles que nos podem, amém, dar uma palavra de conforto, de consolação. Precisamos, amém, foi isso que aconteceu com o paralítico. Ele não podia se mover. Ele não podia dar passos de fé. Ele precisou de alguém que o ajudasse, que o levasse até Jesus. Ele precisou de alguém. Se estão a lidar também como este paralítico, com uma enfermidade em que a medicina não tem resposta para si, ou se encontram exaustos por estarem a cuidar de alguém, até de um ente querido, e esse jugo já se está a tornar pesado sobre si, entendam uma coisa: Deus nunca quis que funcionássemos a sós. Nunca quis. Deus nunca nos fez para sermos independentes. Os irmãos entendem? Ele instituiu a igreja com um propósito. E esse propósito o propósito de Deus era ver-nos plantados na sua casa, na igreja, plantados na sua casa, amém? Para podermos ajudar, apoiar, encorajar, motivar uns aos outros. Ele instituiu a igreja com esse propósito. Amém? E ele nos encoraja, em Hebreus 10, 25, o próprio Deus nos encoraja a não deixarmos a nossa congregação. Ele encoraja-nos, porque quando Deus nos junta, Deus nos vê como uma família, e como Deus nos vê como uma família, como família que somos, devemos nos encorajar, motivar, admoestar uns aos outros, suportar, levantar, amém? Uns aos outros. Ninguém separa famílias. Uma família não deve ser separada. Os irmãos entendem? Vocês gostariam que alguém chegasse no meio da sua família e desmembrasse a sua família? Ninguém gosta. E Deus também não gosta. Ele diz, o próprio Deus diz: não deixem a vossa congregação, como é costume. Infelizmente, há um costume, há muitas pessoas que gostam de saltar de um lado para o outro. Mas Deus diz: antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais, como disse o pastor, tanto mais quando nós vemos que o dia está a se aproximar. Jesus vem aí. Amém? E nós precisamos estar juntos, apoiarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros. Somos preciosos uns para os outros. Deus olha para nós e vê-nos preciosos uns para os outros. Ninguém é maior que ninguém. Às vezes as pessoas pensam: ai, eu é que sou, não sei.
O facto de eu ser pastor não quer dizer que eu seja maior que vocês. Vocês sabem muitíssimo bem que eu estou sempre a servir. Eu estou sempre a servir, eu não me importo de limpar aqui, ou fazer isto, ou fazer aquilo. Eu não me importo, eu estou para servir. Eu quero ajudar quem eu puder. Mas nós estamos aqui para isso. Não para nos exaltarmos que eu faço mais que este, ou que eu faço mais que aquele, que eu... Não é para isso. Temos que ser humildes. Humildes. E aprender que, como disse o nosso irmão há bocado, aquilo que nós recebemos, sabemos dar porque vem de Deus que nos deu a nós. Amém? Não fomos nós que fizemos, foi Deus que fez em nós. Amém? Sabemos, meus irmãos, que a igreja não é perfeita. Quem daqui já descobriu que onde há ser humano não há perfeição? Onde existe o ser humano não há perfeição. Todos nós temos defeitos. Por isso a igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita. Será perfeita no dia em que Deus a tornar perfeita. E aquele dia está próximo a chegar. A igreja não é perfeita. Mas, glória a Deus, o nosso Salvador é perfeito. O nosso Redentor é perfeito. Amém? E a obra que Ele fez na cruz por nós, amém? A obra completa que Ele fez naquela cruz por nós, amém? Ela fez para que na casa do Senhor, na casa do Pai, na casa de Deus, houvesse segurança, houvesse cura, houvesse provisão, houvesse uma mão que levanta, houvesse uma palavra amiga. Amém? Assim, deixem-me dizer uma coisa, abram o teto, tirem as telhas, comecem a tirar telhas, comecem a se apoiar uns aos outros, amém? Quem sabe em oração, tire tempo para orar com o seu irmão, tire tempo em oração, tire tempo para visitar, dê uma telefonadela, amém? Faça algo, quem sabe, se Deus lhe puser no coração, escreva um postalzinho e no domingo que vem vá ter com o seu irmão e dê-lhe aquele postalzinho. Encorajem-se uns aos outros. Amém? Está a chegar a altura do Natal. Temos ali à entrada umas caixinhas para encher com bens alimentares. Tragam um arroz, uma batata, um chocolate. Tragam qualquer coisa para abençoar o lar de alguém. Façam isso. Abram o teto, ajudem-se mutuamente, encorajem-se uns aos outros, levem os vossos cuidados a Deus, para que Deus cuide de vós, de nós, amém? Para que Deus cuide de nós, mas também cuide daqueles que estão ao nosso lado, que Deus, através de nós, possa cuidar a outros. Os irmãos entendem? Deus não tem a sua mão encolhida, a sua mão está pronta para salvar, está pronta para socorrer. E 1 de Pedro, amém, 5,7, já nomeei, diz, lancem sobre Deus as vossas ansiedades e Ele cuidará de vós. E Ele cuidará, como igreja, irmão, como irmãos, como família, vamos lançar sobre Deus as nossas dificuldades e ansiedades e Deus irá cuidar de nós. Sigam também o exemplo da rainha Esther, mulher humilde, rainha e humilde. Amém? Sigam o exemplo dela, que aprendeu a ser humilde e a depender da ajuda e do apoio dos outros para poder cumprir com a chamada e com os propósitos de Deus na sua vida e para levar toda a sua nação e o seu povo à salvação. Sejam como Esther, humildes. Esther, não sei se os irmãos sabem a história de Esther, se ainda não leram, digo assim, trabalho de casa. Ler o livro de Esther. Amém, é isso mesmo. Então, Esther 2, eu vou só ler uma passagem, amém, um verso, amém, em que diz que Esther era filha da Abigail, desculpem, e que tinha como tio o Mardoqueu, que tinha tomado ela como se fosse sua filha, para ela depois ir ao rei, ser apresentada ao rei, porque o rei estava a querer escolher uma rainha, amém?
E ela foi preparada para ser apresentada ao rei. E diz que coisa nenhuma, diz no versículo 15, diz que coisa nenhuma ela pediu, senão aquilo que Hegai, o eunuco do rei, lhe tinha dito. Amém? O eunuco era aquele que guardava as mulheres do rei. E note, ela só se moveu segundo aquilo que o seu tio, Mordecai, e Hegai, o eunuco, lhe disse. Ela precisou de ajuda. Ela não dependeu só da sua própria beleza para chegar perante o rei e ser aceite. Ela precisou de ajuda para ser tratada, para poder ser vista aos olhos do rei. E diz a Bíblia que ela achou graça aos olhos de todos. Achou graça aos olhos de todos. Se nós também queremos achar graça aos olhos dos homens, mas principalmente se nós queremos achar graça aos olhos do rei dos reis, o Senhor dos senhores, se nós queremos achar graça aos olhos do nosso rei, nós precisamos ter um coração humilde e saber fluir com a ajuda de outros. E saber fluir com a ajuda de outros. Amém? E isto por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Pedro, amém, 5:5, que Deus, amém, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Deus não quer que ninguém diga assim, eu faço, eu sou, eu posso. Não, Deus quer nos humildes, porque Deus só usa a pessoa que é humilde. Um título não faz de nós maiores do que aquilo que Deus quer que a gente seja. Os irmãos entendem? Há pessoas que gostam de títulos, o senhor fulano tal, ou o pastor tal, o profeta tal. Títulos não dizem nada. O que diz é o nosso relacionamento com Deus. Amém? E a nossa humildade perante uns com os outros. É na humildade que Deus opera, é na humildade que Deus promove, é na humildade que Deus abençoa. Amém? E nos leva a provar aquilo que Esther provou. Sabe que Esther, por causa da sua humildade, amém, levou o seu povo à salvação. Ela foi humilde, ela nunca se exaltou. Esther ouviu e seguiu a sabedoria de Mordecai e a instrução de Hegai. Vestiu-se para a ocasião. Ela vestiu-se para a ocasião, ela preparou-se, deixou-se ser adornada para a ocasião. Ela não disse, eu posso, eu sou bela, eu sou mais formosa. Não, ela disse, eu vou me deixar preparar para estar presente o meu rei. Amém? Ela seguiu os conselhos daqueles que a admoestavam. E nós também devemos estar adornados. Se nós queremos ouvir que Deus responda às nossas orações, devemos estar adornados também. Amém? Devemos estar adornados com vestidos de salvação, vestes de louvor e vestes de gratidão. Amém? Devemos estar adornados. E Esther deixou-se preparar para se apresentar perante o rei. E nós deixamos-nos adornar? Temos que nos vestir para a ocasião. Amém? Escutar e seguir os conselhos daqueles que nos admoestam, dos nossos pastores, amém? Nossos líderes, os nossos irmãos, amém? Ouvir os conselhos daqueles que nos podem ajudar e instruir. E estarmos vestidos com vestes de salvação, vestes de louvor e gratidão. E isto por quê? Porque o louvor, meus irmãos, e a gratidão abrem as portas, quebram correntes, o louvor e a adoração quebram correntes e despedaçam jugos. Sabemos da história, amém, quando estavam na prisão, Paulo e Silas foram soltos por causa do louvor e a adoração. Amém? Então, o terceiro passo nos é mostrado por Jesus, que é o nosso exemplo. Jesus nos mostra que se nós queremos ver o impossível acontecer,
se nós queremos ver, amém, o impossível acontecer nas nossas vidas, essas tempestades a ser removidas, esses problemas a ser removidos, nós temos que ter um coração de gratidão. Vejam comigo em João 11, verso 41 e 43. A 43, desculpem. Diz assim, primeiro tudo vou dizer, Lázaro morreu e Jesus estava perante o seu sepulcro e aconteceu então isto, começaram a tirar a pedra, tiraram pois a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, Pai, graças te dou por me teres ouvido. Continuando, eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Verso 43. E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, notem uma coisa. Primeiro de tudo, havia algo impossível aos olhos do ser humano, e Jesus estava a funcionar como ser humano também. Havia algo impossível, que era um morto ressuscitar. Verdade ou não? E Jesus, o que é que ele faz? Ele ensina-nos, primeiro de tudo, que se nós queremos ver o impossível acontecer, temos que, primeiro de tudo, dar graças ao Pai. Primeiro de tudo, dar graças ao Pai. Dar graças ao Pai. E saber que quando nós estamos a dar graças ao Pai, o Pai nos ouve. Note, porque Jesus disse: Pai, amém? Eu te dou graças, e depois disse: porque eu sei que tu sempre me ouves. E a pergunta é, nós sabemos se Deus sempre nos ouve? Será que quando nós nos aproximamos perante Deus na nossa oração, será que nós começamos logo com os nossos pedidos, ou estamos primeiro de tudo a dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele já providenciou para nós? Será que quando nós estamos a pedir, já temos a certeza no nosso coração que somos ouvidos, ou nós estamos ainda naquela: será que Deus vai responder à minha oração? O seu passo tem que ser de fé, se quer ver o impossível acontecer. Amém? Pai, te dou graças. Este foi um dos maiores milagres de Jesus. Não estou a dizer que os outros eram menores, todos foram milagres extraordinários de Jesus. Mas os irmãos certamente concordam comigo que a morte é, na verdade, um grande problema, um grande gigante. Apesar de o não ter dinheiro, o estar com a saúde fragilizada, ou estar desempregado, sejam situações graves, não são tão graves como a morte. Embora, para nós, vou dizer honestamente, se nós morremos, nós vamos direitinho para Deus, por isso estamos muito bem, não é? Mas quer dizer, a morte ainda é um mistério, verdade ou não? Podemos ver então, primeiro de tudo, aqui, que um espírito de gratidão a Deus pode levantar o que já está morto. Um espírito de gratidão pode levantar o que já está morto. Pode levantar a nossa fé, que se ainda não morreu, pode estar quase a morrer. Pode levantar o nosso casamento. Muitos casamentos estão à beira da ruína. Muitas pessoas já estão a tratar de divórcios. Pode levantar a sua conta bancária. Até a nossa saúde pode estar num processo de morte lenta. Mas, meus irmãos, deixem-me dizer uma coisa: se nós soubermos dar graças a Deus, tudo isso poderá ser vivificado.
Assim, deixem-me dizer, se dar graças a Deus pode levantar o que está morto, vamos também começar a dar graças a Deus, apesar das circunstâncias negativas que possam estar à nossa volta. Apesar do nosso casamento estar fragilizado, apesar da nossa saúde estar fragilizada, vamos começar a dar graças a Deus. Amém? Infelizmente, a nossa tendência nestes momentos é fazer o oposto. Murmuramos ou nos queixamos. E porquê que isto me acontece? E porquê que é só a mim? E porquê que não sei quantos? Verdade ou não? Nós refilamos por tudo e por nada. Esquecemos-nos às vezes que as nossas atitudes negativas, meus irmãos, aumentam ainda mais o problema. Olha, quando nós somos negativos, não sei se vocês já repararam, comigo já aconteceu, né? Por isso eu tenho que ser honesta. Parece que o diabo vem com uma grande lupa e põe perante os meus olhos e eu olho para o problema. Ai, meu Deus, aquilo é um gigante, é maior que o Golias, Senhor. Ai, nós ficamos como que aflitos. Vemos gigantes em tudo. Em vez de vermos gafanhotos, vemos gigantes. Esquecemos, muitas das vezes, então, que murmurar, queixar, tudo isso só vai aumentar o problema. Dar graças em contrapartida é a linguagem da fé. É a linguagem da fé. E é essa que agrada a Deus. Porque fé, Deus diz que é galardoador daqueles que andam pela fé. Então, não iremos dar graças. Entendam bem o que eu vou dizer. Não vamos dar graças pelos problemas que temos, mas sim, vamos começar a dar graças a Deus pela solução que Ele já tem para nós, pelas promessas que Ele já tem para nós, para o sim, para o amém que Ele já tem para nós, nessa situação, nessa tempestade, nesse problema, nessa dificuldade. Amém? É isso que nós vamos fazer. Amém? Aleluia! Vemos também, só para vocês verem que o poder da ação de graças faz coisas impossíveis acontecerem. Por exemplo, quando foi na multiplicação do pão e do peixe, lembra-se que Jesus multiplicou o pão e o peixe que um menino trouxeram? Jesus, o que é que fez? Isto está em João 6, os irmãos podem ver, digo assim, outro trabalho de casa. João 6, não se esqueçam de ler. Então, a multiplicação dos pães. Então, Jesus, quando pegou no pão e no peixe, a Bíblia diz que Ele levantou os olhos aos céus e deu graças a Deus. E depois deu o pão e o peixe aos discípulos e disse, amém? Distribuam. E o que é que aconteceu? Aquele pão e aqueles peixinhos alimentaram 5 pães, não, ao contrário, 3 peixes e 5 pães, não é? Alimentaram 5.000 pessoas e ainda foram levantados 12 cestos de sobras. 5.000 homens, foram mulheres e crianças, por isso é capaz de ser uns 10.000 ou mais. Amém? Jesus deu graças e Deus multiplicou. O impossível aconteceu. Por isso, meus irmãos, gratidão e adoração movem o coração de Deus. E se nós queremos ver a ação de Deus nas nossas vidas, nós precisamos ter um coração de gratidão e louvor a Deus. Precisamos. Antes de começar com a sua lista de pedidos a Deus, louva a Deus. Começa a dar graças a Deus por tudo o que Ele já fez por si e tem para si. Creiam, irmãos, que hoje é o dia de quebrar as correntes que vos prendem. Amém? Coloquem os vossos olhos em Jesus, pois quando o nosso olhar está em Jesus, nós recebemos diariamente do seu amor e o nosso coração vai ser transformado, vai ser avivado, vai ser motivado, e aqui nós vamos ver vícios que nós até tínhamos que simplesmente começarem a cair, a desaparecerem. É aqui que o medo também se dissolve perante o perfeito amor de Deus por nós. E a condenação de erros até que nós possamos ter feito no passado se extingue. E é removida pelo sangue poderoso, amém,
do Cordeiro de Deus, ou sangue precioso de Jesus. Adoração e gratidão, meus irmãos, também ativam os anjos, para os anjos operar a nosso favor. Em Salmos 34, o verso 7 diz o seguinte, Salmos 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmão, nós temos uma proteção incrível à nossa volta. Eu posso dizer pessoalmente, e Deus sabe, perante Deus, não estou a mentir, eu já vi os anjos que operam a meu favor. Eu já vi, eu sei quem é ele. Inclusivamente Deus deu-me os nomes desses anjos, Mor e Zacarias, nunca me esqueço, Mor e Zacarias. Eu sempre que posso eu digo, Mor e Zacarias, ajudem-me nisso, olha, vão, protejam, quando a gente vai viajar, Senhor, obrigado, Senhor, pelo Mor e Zacarias, Senhor, que Tu dás, Senhor, ordens a eles para eles irem preparar o caminho para nós nessa viagem, amém. Nós temos anjos poderosos, os meus, amém, são Mor e Zacarias, o vosso, perguntei a Deus, amém, façam trabalho de casa, amém, perguntem a Deus e Deus vai vos revelar quem é o nome dos vossos anjos. Mas nós temos anjos a operar a nosso favor e querem saber como ativar esses anjos, as chaves volta a ser o louvor e a adoração a Deus. Na passagem, amém, que nós acabamos de ler agora de Salmos, em que diz temem, amém, em que diz a seguir, ao redor dos que o temem e os livra, essa palavra temer, Jesus usa essa palavra como adoração. Quando estava a ser tentado, Jesus usa essa palavra como adoração. Jesus cita a escritura de Deuteronômio 6,13, mas alterou uma palavra. Em Deuteronômio 6,13 diz assim: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Mas, quando Jesus aplicou esta escritura de Deuteronômio, quando na sua tentação no deserto, ele diz o seguinte, Mateus 4, o verso 10, ele diz o seguinte, vira-se para Satanás e ele diz, Satanás, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e sabem o que é que aconteceu? Os anjos vieram ministrar a Jesus. Amém? Vieram ministrar a Jesus. Quando nós estamos a ser tentados, quando o inimigo se levanta contra nós, devemos levantar louvores e adoração a Deus. E quando isso acontece, anjos são ativados para virem nos socorrer, para virem em nosso favor, para virem nos ajudar. Se o medo quer preencher o vosso ser por estarem tão focados em vós próprios ou nos vossos problemas, deixem-me dizer assim, virem a cassete. Não sei se antigamente lembram-se que fazia essas gravações em cassetes, amém? Tinha dois lados, duas faces, já. Se estão na face A, em que estão super negativos, virem para a face B, amém? Virem a cassete e comecem a adorar a Deus, ficando positivos, confiantes em Deus, confiantes na sua promessa, confiantes que Ele é fiel, amém? Que aquilo que Ele prometeu, Ele fará. Virem a cassete. Quarto passo, tirem tempo para ouvir Deus. Claro, no meio de tudo isso, o mais importante, tirem tempo para ouvir Deus. Deuteronômio 28, 2, diz o seguinte, diz assim, e todas estas bênçãos, quem daqui quer as bênçãos todas do Senhor? Todos nós queremos, amém? Note, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Ou seja, nós nem temos que ir atrás delas. Elas é que vêm a correr atrás de nós. Amém? Não é bom saber isto? Amém? Então, virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes o quê? A voz do Senhor teu Deus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Note, bênçãos.
Sabem, Deuteronômio 28 fala de bênçãos e maldições. Então, as bênçãos estão lá numeradas. Posso dizer algumas bênçãos, como a provisão que nós temos diária, o pão de cada dia, sei lá, saúde, finanças, paz, empregos, amém, provisão, aquilo que nós precisamos. As bênçãos, está na palavra bênçãos. Mas note uma coisa, para estas bênçãos virem sobre nós e nos alcançarem, nós temos que ouvir uma voz. Não a voz da pobreza, que não tenho dinheiro, não a voz do choro, ai, hoje não tenho, hoje não consigo, hoje não posso, amém? Ou a voz da doença, não a voz da falta do dinheiro, desculpem, não a voz do medo, mas sim a voz do Senhor nosso Deus. A voz do Senhor nosso Deus. Esta voz pode ser ouvida pela palavra de Deus. Amém? Pode ser ouvida nesta pregação. Porque esta pregação, ainda que seja eu a pregar, a palavra é de Deus, não é minha. É de Deus. Pode ser por esta pregação, pode ser através de um pastor, pode ser através de um irmão, pode ser quando nós estamos a ler a Bíblia. Mas acima de tudo, pode ser ouvida no nosso interior, no nosso espírito, pelaquela vozinha suave do Espírito Santo de Deus. Apesar da tempestade que possam estar a enfrentar, tirem tempo para ouvir Jesus. Ele quer falar aos nossos corações. Tirem tempo. Se estão preocupados com os sintomas do vosso corpo, continuem a ouvir. Ouçam, vez após vezes, ouçam, continuem a ouvir o quanto Jesus vos ama. E quanto Ele ama-nos de tal maneira que deu a sua vida por nós, para nós sermos salvos, para nós sermos sarados. Ouçam o quanto Ele nos ama. Ele deu a sua vida para nos poder curar, para nos poder livrar de todo o pecado. E Ele ainda é o mesmo hoje. Muita gente diz, não, Deus só operou milagres antigamente. Não, Deus é o mesmo hoje e será eternamente. Ouçam o que Ele diz, ouçam o que o Senhor diz em Isaías 53, amém, que diz que Ele suportou a crueldade humana, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos hoje sarados. Amém? Ouçam como Ele andou a fazer o bem, como diz Atos 10:38, como Ele andou a fazer o bem e a curar a todos. Não foi só a alguns, a todos os que eram oprimidos pelo diabo. Ele, tanto emocionalmente como fisicamente ou mentalmente, Jesus pagou o preço. Por isso, ouçam como Ele se moveu em compaixão quando as multidões vinham ter com Ele para serem curados. Ele não olhou para eles, não viu os seus pedidos como algo impossível de se fazer. Mas a Bíblia diz que Ele olhou para essa multidão, amém? Olhou para eles e viu-os como ovelhas sem pastores. E Ele levantou o seu coração de amor para com eles e disse, eu sou o bom pastor, eu vos guiarei a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Eu cuidarei de vós. Ouçam como Ele é aquele que operou ontem, hoje e eternamente. Por este ouvir, a fé será injetada no nosso espírito. E a cura, a saúde divina vão fluir em cada célula, em cada partícula do nosso ser, em cada órgão, amém, em todo o nosso sistema. A cura vai fluir. Se nós ouvirmos a voz do Senhor. Irmãos, quando ficamos ansiosos com as necessidades e as perguntas do dia a dia, do nosso amanhã, foquem-se
Antes de ouvirem essas perguntas, essas respostas negativas que a internet e tantas outras coisas nos dão, amém, os noticiários, foquem-se antes em ouvir a voz de Deus, nem como Ele é por nós e nunca contra nós, amém. Continuem a ouvir como Ele gratuitamente já nos deu tudo, diz a Bíblia, tudo. No amado que é Cristo Jesus. Ele já providenciou tudo para nós em Cristo Jesus. Amém. A fim de que a nossa resposta seja só a de receber as bênçãos que Deus já conquistou para nós. Já são nossas. Saibam receber. Mas tenham tempo a ouvir o que Ele quer falar aos vossos corações. Como receber essas bênçãos. Às vezes nós pegamos na Escritura e nós dizemos, Senhor, Tu dizes que pelas Tuas pisaduras estou sarado. Mas nós não ouvimos aquilo que o Senhor quer dizer, como obter essa cura. Queremos já carregar no botão e sai logo. Sai logo o remédio, sai logo o comprimido, a cápsula, sai logo o xarope, ou sei lá o quê. Não é assim, irmãos, com Deus. Os irmãos entendem? Temos que saber ouvir Deus. Deus tem uma palavra específica para si sobre a cura. Para mim tinha uma que eu nunca pensei que era aquela. Isaías 53, verso 10. Eu quando uso essa escritura, estou doente, eu uso essa escritura e Deus opera. Por quê? Porque eu tirei tempo em meditar em todas as escrituras que falam sobre a cura. Todas elas eu meditei. E Deus de repente deu-me uma e disse, esta é que é para ti. Quando estás doente. Amém? Tirem tempo para que Deus vos fale e diga qual é a vossa chave, a chave para o vosso problema, a vossa dificuldade. Amém? Ouçam o Filho de Deus a trazer a nossa lembrança o quanto o Pai nos ama. Sabe, eu às vezes o meu coração dói, eu fico triste quando ouço coisas, pessoas a dizer, eu não sei se Deus me ama, Ele não me ouve, não responde às minhas orações. Meus irmãos, o que é que Deus pode fazer mais para mostrar que nos ama? Se Ele deu o seu próprio Filho por nós. Isso não é amor? Que mais é que nós queremos para que Deus nos mostre amor? Os irmãos estão comigo? Ele deu o seu Filho, Ele deu o melhor que tinha por nós. Ele nos ama. E sabe que Deus ama-nos tanto, o Paizinho ama-nos tanto, que Ele quer cumprir com as promessas que Ele tem para nós, quer cuidar de nós. Ele tem prazer em cuidar de nós. Ele tem prazer. Mas Ele espera que nós lancemos sobre Ele essas nossas ansiedades, essas nossas dificuldades. Ele anseia que nós busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Ele diz, quando nós buscamos primeiro o seu reino, a sua justiça, quando nós viramos o nosso coração por Ele, todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Não é isso que diz Mateus 6:33? À medida que ouvimos e ficamos firmes na graça redentora de Deus, na graça redentora de Jesus Cristo, toda a preocupação e a ansiedade irá se evaporar, tal como uma neblina, amém? Ao amanhecer, quando o sol nasce. Sabe, nós vemos a neblina assim no horizonte, e quando o sol nasce e começa a tocar naquela neblina, ela desaparece. Simplesmente desaparece. E assim veremos o suprimento de Deus fluir logo de manhãzinha. Por quê? Porque a Bíblia diz que as suas misericórdias são novas a cada manhã. Assim, quando você tira o seu pezinho da cama, a primeira coisa, quando põe o pé no chão, começa a dizer: Deus, eu recebo, Senhor, esse carregamento das tuas misericórdias para o meu dia de hoje. Eu recebo, Senhor, pela fé, a cura que já é minha, a provisão que já é meu. Receba a paz que vem de Deus. Se estão a passar pela punhalada de uma traição,
ou estão feridos pelas palavras agressivas que vos foram ditas por aqueles até chegados assim. Ninguém passa por isso, pois não. Ou estão simplesmente só desencorajados, ouçam a voz do Senhor. E esta escritura para mim tem tanto valor. Ouçam a voz do Senhor que Ele diz: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Uau! Quando eu me lembro destas palavras, eu só digo: Deus, que temer? O que é que eu posso temer? Se tu, o Deus Criador de todo o universo, o Senhor de todas as coisas, o Deus dos impossíveis, dizes que jamais me deixas ou desamparas, então eu estou bem, estou segura. Estou ou não estou? Estamos ou não estamos seguros? Permitam, então, que estas palavras restaurem o vosso coração, tragam estabilidade às vossas emoções, amém? E restaure a fé, para que ousadamente possam dizer: o Senhor é meu ajudador. Hebreus 13, versos 5 e 6. O Senhor é meu ajudador, e eu não temerei aquilo que o homem me pode fazer. Não temeremos, pois não. Podem vir os homens dizer seja lá o que for, mas nós não temos que temer, porque o Senhor é aquele que nos ajuda. É aquele que está do nosso lado. Para verdadeiramente crescermos em graça e ver os frutos dessa graça se manifestarem em nossa vida, precisamos estar continuamente a ouvir o Filho de Deus, a ouvir Deus a falar connosco, a ouvir o Espírito Santo a ministrar os nossos corações. Precisamos ouvir, amém? Precisamos ouvir as suas promessas, pois é muito fácil. Hoje em dia, meus irmãos, deixem-me dizer, é muito fácil nós escorregarmos e voltarmos de novo para a lei. É tão fácil, nós ouvimos... É tantos ensinos malucos que eu vejo na internet, amém? É tantas coisas que eu ouço e vejo, tantas maneiras de orar, que eu digo assim: oh meu Deus. Os irmãos entendem? É tão fácil nós escorregarmos e ficarmos novamente debaixo do jugo da lei, em que diz que tudo se alcança pelos nossos próprios méritos. Cuidado. Volto a dizer, vamos ser humildes. Vamos ser humildes. Amém? Escolham ouvi-lo hoje. Escolham ouvir Deus e ouvir o Espírito de Deus. Amém? Escolham ouvir a palavra da vida. E lembrem-se que a palavra da vida é Jesus Cristo. Uau! Sabe, quando Deus me deu esta revelação, quando eu entendi no meu coração que Jesus e a palavra são mesmo um, não porque li, mas porque vivi no meu espírito, a minha vida mudou. Amém? E isto porque escolham ouvir a palavra de Deus, escolham ouvir o Filho de Deus, escolham ouvir Deus e o Espírito Santo. Isto porquê? Porque 1 Timóteo, eu estou a acabar, 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, diz o seguinte. Diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e homem. Notem, há um só Deus, um só mediador. Não há entre os homens ninguém mais pode estar perante Deus como mediador, a não ser Jesus Cristo. Nenhum santo, nenhuma Maria, nenhum Manel, nenhum Jaquim, nenhum santo apóstolo, nada disso, ninguém, não há homem algum
que ainda que tenha feito milagres, que Deus o tenha usado para fazer um milagre, não há homem algum que possa estar perante Deus como nosso mediador e salvador, a não ser Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, e note, continuou. Por quê? Porque só Ele morreu na cruz por nós. Ninguém mais morreu na cruz por nós. Note, porque o qual se deu a si mesmo, porque Jesus deu-se a si mesmo em preço de redenção. Uau! É tão lindo isto. Ele entregou-se como preço para a minha redenção, para a nossa redenção. Amém? Foi um alto preço, note, um preço de redenção por todos. Amém? Para servir de testemunho a seu tempo. Com Jesus, deixem-me dizer assim, podemos ter um futuro risonho. Podemos ter um futuro risonho. Sabe porquê? Vou terminar com Salmos, tal como comecei. Pois Salmos 23, o verso 6, não o 46, agora é o verso 23. O verso 6 diz que a sua bondade, a bondade do meu Deus, a misericórdia do nosso Deus, nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém? Todos os dias da nossa vida. Amém? E, note, e habitaremos. Aonde? Na nossa casa, no nosso prédio, no nosso apartamento, na nossa quinta? Não! E habitaremos na casa do Senhor. Amém? Por longos dias. Amém? Por longos dias. É na casa do Senhor. Amém? Que Deus vai manifestar cada vez mais da sua glória, do seu poder. Amém? É entre nós. Por isso, meus irmãos, lembrem-se primeiro de tudo, lembrem-se, não olhem para os problemas, para as tempestades, amém? Não vejam o tamanho delas, desses problemas, dessas tempestades. Olhem para Deus, amém? Que pode remover e tem solução para qualquer problema ou tempestade. Segundo, meus irmãos, sejam humildes, nunca se achem superiores a ninguém. Haja humildade no vosso coração, cooperem, admoestem, colaborem uns com os outros, orem uns pelos outros, protejam-se uns aos outros, amém? Porque somos um corpo, e como um corpo que somos, temos que nos proteger uns aos outros. Amém? Terceiro, não se esqueçam, meus irmãos, que o louvor e a gratidão a Deus fazem o impossível acontecer. Fazem o impossível acontecer. E por último, meus irmãos, nunca deixem de ouvir Deus. Tirem tempo para ouvir Deus. Tirem tempo para ouvir o Filho de Deus. Tirem tempo para ouvir o Espírito Santo de Deus. Tirem tempo para Deus. Se querem, amém, ser abençoados e ultrapassar qualquer tempestade. Amém, irmãos? Aleluia. Pai querido, obrigado, Senhor. Nós te honramos uma vez mais nesta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que o inimigo não rouba esta palavra dos nossos corações. Antes, Senhor Deus, Pai, que nós possamos ter sido fortalecidos, avivados, Senhor, encorajados, Senhor. Senhor, por esta palavra, Senhor. Que a gente não saia daqui como entramos, mas que a gente saia aqui, Senhor, numa nova motivação, Senhor. E para aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, Senhor Deus. Pai, também, Senhor Deus, Pai, que haja, Senhor, uma força interior, Senhor, uma ousadia, uma nova ousadia crescer no seu coração, no seu interior, Senhor, que eles saibam, Senhor, o quanto Tu os amas, Senhor, que cada um de nós saiba o quanto Tu nos amas, Senhor, Senhor, que cada um de nós, Senhor, possa fluir contigo, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de suprimento, um Deus de provisão, Senhor, e nós queremos dizer, Deus, nós cremos em Ti, nós cremos nas Tuas promessas e nós chamamos elas à manifestação para a nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito, Deus. Obrigado, Senhor. Nós Te amamos, Deus.
Nós te amamos, Senhor. Fortalece, Senhor, aquele que está abatido, aquele que está a passar pela tempestade. Deus, obrigado, Senhor. Fala ao seu coração, Senhor, e dá-lhe a solução. Mostra-lhe o escape, Senhor. Agora mesmo, Senhor, neste momento, Senhor. Mostra o escape, Senhor. Oh, Senhor Deus, aquele que está sem alento, sem força, Senhor Deus, levanta alguém ao seu lado para o encorajar, para motivar, Senhor. Nós oramos, Senhor, que haja um povo que sabe orar uns pelos outros, encorajar e motivar uns aos outros, Senhor. Não um povo, Senhor Deus, Pai, Senhor, que está afastado, Senhor, dos seus, Senhor, que está afastado, Senhor, da sua família, mas um povo que sabe que somos todos família em Cristo Jesus, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor. Deus, fortalece-nos, Senhor. E abençoa a nossa nação, abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos entes queridos. Põe a tua mão sobre eles, principalmente, Senhor, novamente, Senhor, nesta altura, Senhor, em que nós estamos a passar por mais, Senhor, uma aflição, Senhor Deus, com essa situação desse Covid, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Protege-nos, nós te pedimos, para a honra e para a glória do teu nome. E todos dizem amém, aleluia. Se alguém precisar de oração, nós vamos estar aqui para orar, amém. Senão os irmãos têm que voltar, não se esqueçam, quinta-feira estaremos novamente a ministrar na escola bíblica.